Amém. Aprove a Deus que fosse dessa maneira. E nós estamos felizes por poder viver esse momento e ao mesmo tempo temerosos. Não de medo, mas de temor a Deus mesmo, por aquilo que Ele andou ministrando nos nossos corações, por aquilo que Ele andou falando com a gente. E nós estamos desejosos de conseguir passar para vocês aquilo que Deus falou com a gente, né? E nós pedimos ao Senhor que, se nós não falarmos tudo, que o Espírito Santo complete a obra na vida de vocês, na família de vocês, amém? E desde que nós recebemos essa tarefa, nós pensamos muitas coisas. Nós vislumbramos muitas coisas. Algumas delas até foram faladas, né, pelas pessoas que pregaram antes. Mas na verdade, né, éramos para ser o primeiro casal a pregar. Só que eu fiquei receoso e aí pedi para trocar. E aí tudo que eu pensei em falar foi dito nesses domingos. Então, ai, muito engraçado. Mas o Senhor tinha outros planos, né? O Senhor queria falar sobre um outro assunto bem diferente do que nós pensamos. Mas, meus irmãos, a família é um projeto de Deus. Nós ouvimos isso. Tem diversos textos na Bíblia que falam sobre família, falam sobre, né, que Deus olhou o homem e falou: não é bom que o homem viva só, e ele não estava se referindo apenas ao homem diretamente, sexo masculino, mas aprove a Deus quando Ele olhou aquele homem sozinho e falou assim: não, eu vou inserir ele em algo maravilhoso chamado família, né? E ali Deus inseriu o homem na família, e aí Deus começou a colocar diversas instruções por toda a Bíblia, falando de como deveria funcionar essa família. E muitas vezes, muitos de nós, a gente acha o seguinte: a Bíblia é maravilhosa, né? Mas na minha casa nada funciona desse jeito. Na minha casa, parece que nós não somos perfeitos. Então, esse negócio da minha família ser luz do mundo, não sei se vai funcionar. E as dúvidas, elas surgem. As dúvidas, elas aparecem e nós ficamos achando que mas a minha família não é estruturada como talvez a Bíblia diga que a família deve ser estruturada. A minha família na minha visão, falta gente, né? Sou só eu e meu marido. E muitas vezes dúvidas vão surgindo se verdadeiramente nós seremos luz dessa maneira. Será que com todos os tropeços, com as coisas que acontecem em casa, com os meus filhos longe da casa de Deus, ou eu sou sozinho, só eu na minha casa, creio em Jesus, entreguei minha vida a Ele, então como é que eu vou ser luz? Como é que a minha família vai ser luz? Será que isso de fato vai acontecer? Eu gostaria de ler para vocês a versão da Bíblia Viva do texto de Mateus 5, de 13 a 16. Amém? Eu vou ler para vocês. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e desse modo brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Nós muitas vezes pensamos algumas coisas e nós queremos conversar um pouquinho com você sobre alguns pensamentos que Deus nos trouxe,
né, para compartilhar com vocês nessa manhã. E um desses fatores que acaba trazendo, nós acabamos pensando e atrapalha, né, o nosso ser sal e ser luz na família é o medo, né? E medo de não saber falar na frente das pessoas, o medo de não ser... Às vezes você é o irmão mais novo, né? E aí você vê o seu irmão mais velho falando, você tem aquele medo de que não vai conseguir fazer igual a ele. Você tem medo de não conseguir, não ser capaz. Mas eu quero lembrar vocês que a palavra de Deus diz em 1 João 4, 18 e 19 o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o que me chama muita atenção nessa versão é que ele fala o seguinte: o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se você deixar o medo tomar conta, você não vai ser aperfeiçoado. Se você deixar o medo falar mais alto, você não vai deixar Jesus trabalhar. Então, sempre quando bater o medo, lembre dessa palavra. Amém. Outra coisa que muitas vezes aparece muito, né, é colocado para nós, é que nós somos fracos. Nós não podemos, nós não temos capacidade, nós gaguejamos como Moisés, né? Nós somos o menor da nossa casa, não é verdade? Nós somos o mais novo, nós somos o mais alto, nós somos o mais magro, nós somos o mais gordo, nós nos sentimos fracos e menores, porque achamos que isso vai fazer diferença. Não, eu não posso falar nada porque eu não sou casada. Eu não posso ser luz porque eu vivo aqui como mãe solteira cuidando dos meus filhos. Não, eu não posso falar nada sobre filhos porque eu não tenho ainda. Não, eu não posso fazer... Nós nos sentimos enfraquecidos e limitados pelas questões que o mundo vai nos impondo. Claro, irmãos, que nós não estamos pregando nem ressaltando de que você deve viver a vida loucamente. Tem um padrão. E mais tarde, um pouquinho, nós vamos falar sobre como Deus trata com as questões. Mas tem um padrão bíblico a ser seguido. Mas hoje, a sua realidade já está estabelecida. Jovens, adolescentes, crianças, existe um padrão a ser seguido. Vocês precisam seguir o padrão bíblico. Amém? Mas se nós estamos dentro de uma realidade que já foi estabelecida, nós precisamos entender, como diz o texto que eu vou ler para vocês agora. E cada vez mais ele disse: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sinto-me feliz em me gloriar nas minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Deus. 2 Coríntios 12, 9, na versão da Bíblia Viva. Meus irmãos, nós, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com as coisas que o mundo de repente diz para você que você não pode ou que você não poderia, é nessas fraquezas que o Senhor vai demonstrar a força e o poder dele. Amém? Outro ponto também que a gente acaba colocando é o conflito entre as gerações, né? Exemplo, se você tem seu pai e você são diferentes, né? Seu pai é muito mais velho do que você, normalmente, mas são gerações diferentes. Então o seu pai é aquele cara que a tecnologia era uma TV, o cara usava disquete. Você provavelmente nem sabe. Eu também usei disquete, então a gente tá ficando velho. Você nem sabe o que é um disquete. Hoje em dia a gente tem pendrives e você não consegue se comunicar com seu pai. Você acha que ele não te entende. Ou você, pai, não consegue se expressar para que seu filho entenda. Ou às vezes a gente tem a visão de que as pessoas de fora nos entendem melhor.
Ah, o pai do fulano é mais descolado do que o meu, então ele me entende. Então a gente tem esses conflitos. Irmãos, é difícil viver nessa geração para quem é mais idoso, mais velho. Eu não sou tão velho. E outro dia eu estava vendo um jovem e uma jovem fazendo um vídeo pro TikTok. Eu fiquei, gente, horrorizado. Essa geração, o que está acontecendo, gente? Porque são pessoas que vivem outro tipo de vida, outra realidade. Eu sou do tempo do Orkut, MSN. Caraca, tô ficando velho. Hoje em dia eu tenho dificuldade, olha que eu trabalho com informática, mas eu tenho dificuldade com algumas coisas da internet, com alguns aplicativos, porque são outras gerações, são outro jeito de ver a vida. As pessoas antigamente eram mais reservadas, hoje todo mundo filma o seu dia, a pessoa acorda e tá lá, bom dia, falando para milhões de pessoas. Outras pessoas acordam para ver a outra pessoa acordar. Então é um choque de cultura. Então, por mais que seja difícil, entenda que a palavra de Deus diz em Malaquias 4:6 o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, queridos, uma hora vocês vão se entender. Alguma coisa vai ligar vocês. Mas para nós que somos cristãos, o que liga a gente é a Bíblia. O Espírito de Deus é o que faz a tradução. Já viu o Google Tradutor? Você pega um texto lá que o cara tá falando, ou então o Google Tradutor dá até para você tirar foto da imagem, ele automaticamente traduz. É como se fosse o Espírito Santo na nossa vida. Você vai tentar se dialogar com o seu filho e o Espírito Santo vai trabalhar na vida de vocês dois. Mas vocês têm que crer na palavra. Se seu filho não crer, você vai crer por ele. Se seu pai não crer, você vai crer pelo seu pai. E o Espírito de Deus que faz esse trabalho. Não é a gente que faz. É o Espírito de Deus. Então, irmãos, a geração de conflito não é o conflito de gerações não é um empecilho para nós sermos sal e luz. Basta a gente querer e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Amém. Amém. Outro ponto também, muitas vezes nós entramos, é de que a nossa família não é perfeita. E eu estava lembrando que aqui em casa a gente vê muito filme e desenhos também. Graças a Deus, meu maridão gosta de desenho, porque eu sempre gostei. E tem vários filmes que agora englobam a família. E eu estava lembrando que nós vimos um filme da família Mitchell. E é muito engraçado que eles são todos enrolados, eles brigam muito, né? E parece que nada se acerta, principalmente entre o pai e a filha. Mas a mãe tá sempre tentando tirar foto e as fotos saem uma coisa de louco, porque até nas fotos sempre tá mostrando a filha e o pai brigando. E a mãe fica sempre olhando, né, o Instagram, comparando as fotos dela com a foto de uma família que ela considera perfeita. São os vizinhos dela. E ela fala, ai meu Deus, é tudo lindo na família deles, eles tiram foto, eles se amam, sempre abraçadinho, sempre bonitinho. E aqui em casa é sempre um caos. Né? E ela fica ali comparando. E também estava lembrando da Família Incrível, né? Você já deve ter visto esse desenho, né? Os Incríveis. E, gente, como eles brigam. Eles brigam muito, muito. Mas, assim, aos poucos eles acham algo em comum, algo que une eles. E as coisas começam a se acertar. Ah, eles concordam em tudo o tempo todo? Não. Mas eles acham algo que ajuda eles a se acertarem. Nós, muitas vezes, ficamos comparando a nossa família com outras famílias. Nós achamos que a nossa família é o Aldo Borogodó. Ah, minha família é a pior família do mundo. Te garanto que não é. Sempre vai ter uma pior. Sempre vai ter uma pior. Não é a pior família do mundo. Eu brinco muito porque a minha família é grande, tá? Para todos os lados. E juntando com a do Engel, então fica maior ainda.
é muito grande. Gente, tem de tudo na minha família. Tem aqueles que se preocupam demais, tem aqueles que se preocupam de menos, tem aqueles que você não sabe onde tá, né? Tem aqueles que surgem mesmo sem você convidar. Tem gente, tem de tudo na nossa família, tem de tudo. Quando você fala assim, porque na minha família tem um doido que não sei o que, não sei o que lá, aí eu sacudo a cabeça, na minha também. Na minha família tem aquela tia que se preocupa com todo mundo, aí eu sacudo a cabeça, na minha também. Eu tenho aquela tia que se mete em tudo, fica falando o que você tem que fazer, na minha também. Ai, gente, não tirando os méritos dos tios, hein? Mas eu tenho os tios bem calados. Mas, brincadeiras à parte, gente, nossa família é a nossa família. Perfeita, imperfeita aos olhos dos outros, mas é a nossa família. Na hora do ruim, quem cuida da gente é a nossa família. Brigando, não brigando, nós vamos encontrar aquilo que nos une. E para nós cristãos, como o Wendel falou, é o Espírito Santo. Ele sempre vai ser o elo de ligação das nossas famílias. Amém? Outra coisa também é, remetendo ao mês dos homens, a gente sempre tenta resolver com as nossas próprias forças. É um dos maiores erros, irmãos. A verdade é que somos falhos, imperfeitos, a gente não presta. Pode botar um montão de defeitos na humanidade. Por mim já teria acabado com tudo. Mas Jesus, Deus, nos olha e nos enxerga como Ele realmente nos criou. Não com essa capa que a gente tem, mas o que está lá dentro da gente. Então, irmãos, não faça pelas suas próprias forças. Não é você que vai conseguir. Não é que você, mãe, que vai conseguir converter os seus filhos e levar eles à marra para a igreja e eles vão ser salvos. Não. É o Espírito Santo que faz. Não é você, pai, que é o manda-chuva, que vai conseguir fazer o seu filho, sua esposa, obedecer. Não. É tudo por amor. É o Espírito Santo que faz. Não é você que é o melhor estudante, o melhor aluno, que vai conseguir com a sua teoria pela Bíblia, que estudou a Bíblia a fundo, sabe cada palavra, se fechar, falar qualquer versículo você sabe de cabeça. Não é você com o seu conhecimento que vai te converter as outras pessoas. Não é por isso que você vai ser sal e luz. É o Espírito Santo. Você só é um canal, uma ferramenta na mão de Deus. Todas as coisas que acontecem é porque Deus quer. É porque o Espírito Santo converteu. É porque Jesus se sacrificou lá na cruz por nós. Nunca vai ser por mérito nosso. Nunca vai ser pelo nosso braço. Nunca vai ser pela nossa força. A palavra de Deus diz em Zacarias 4:6, que foi o tema, a divisa do mês dos homens, o seguinte: então ele me disse, esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Não é pela força, nem pela violência que vocês venceram. Será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo que a gente faz é para honra e glória do nome do Senhor. Então, tudo é porque Deus permitiu. Tudo é porque Ele planejou. Já está escrito. Pode acontecer qualquer coisa, mas tudo vai ser porque Deus quis assim. Não foi pela nossa força. Então, uma das coisas que nos faz não ser sal e luz é agir pelas nossas próprias forças. Então lembre-se que sempre é Deus que está no controle. Amém. Outro ponto que o Senhor nos trouxe a pensar é que muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que as pessoas de fora estão pensando sobre a nossa família do que o que Deus pensa sobre a nossa família. Nós nos voltamos para o que os vizinhos vão dizer, para o que fulano vai achar. Olha aqui os comentários no Facebook, o que disseram no Instagram. A gente se preocupa com as pessoas do lado de fora e a gente não se preocupa com o que o Deus tem a dizer sobre a nossa família. Nós deveríamos estar mais preocupados com os olhos, os ouvidos de Deus, sobre o que nós estamos fazendo dentro das nossas casas, o que nós estamos falando
dentro das nossas casas. Mas não. Muitas vezes a foto, como a gente falou do filme, a foto tá perfeita. Eu não sei se vocês já viram, tá lá na Netflix esse filme da família Mitchell, mas aquela família perfeita que a mãe desejava, almejava ser igual, foi uma das famílias que foram presas lá pela invasão dos robôs. Eles eram maravilhosos nas fotos do Instagram, mas na hora do vamos ver, eles não conseguiram resolver. Eles simplesmente não fizeram mudança nenhuma no mundo em que eles estavam inseridos lá naquele desenho. Então, meus irmãos, a gente não deve se preocupar com o que as pessoas estão pensando. Não estamos falando de testemunho. Não estamos falando disso. A gente mas está falando da aparência, né? Mas você estamos olha aquela falando... imagem de perfeito, mas por dentro eles estão todos destruídos. O pai não dorme com a mãe na mesma cama que a mãe, o filho não obedece o pai, mas nas redes sociais é tudo maravilhoso. Tudo lindo. E a gente acaba se influenciando por essa vida mentirosa, querendo trazer algo para a nossa vida que não se encaixa, por uma fantasia, uma utopia, e em vez de viver a vida verdadeira, a gente quer viver algo que às vezes não é alcançável, ou como nós somos cristãos, né? Nossa vida é baseada em Deus, algo que Deus não projetou para a nossa vida. Então, a gente tem que viver a vontade de Deus. A gente tem que viver o que Deus planejou pra gente. E pra não o que Deus planejou para outra família. Às vezes não só, às vezes a gente fala, né, questão de famílias seculares, nossos vizinhos, mas às vezes a gente também tem essa imagem da família da igreja. Sim. Porque aqueles irmãos lá, meu Deus, a família toda impecável na igreja. O irmão Nelson fala tão bem, a irmã Camila sempre está bem vestida, o Enzo sempre muito bonito. Não que seja um mau testemunho de vocês, tá, família Nel? Deixa eu usar. Usando como exemplo. Mas é o propósito de Deus na vida deles, não na nossa. Foi o jeito que Deus sonhou a família deles. Deus às vezes sonhou a sua família de outro jeito. Eu sou mais tímido, não sei falar bem na frente das pessoas, tô aqui tremendo, mas Deus me planejou desse jeito. Ele tem outros planos para mim. Outras coisas que talvez eu possa alcançar que o Nelson não alcançaria, que o Rodrigo não alcançaria. Coisas que a Roberta super faz de olhos fechados, mão vendada, com a mão amarrada, uma perna só. Às vezes até fico zoando ela, fico, caraca, você faz tudo, cara. Deixa um pouquinho pra mim também. Não. Mulher perfeita dessa, Jesus do céu. Para com isso. Tá com vergonha. Mas Deus planejou ela assim. A Glorinha tem suas habilidades. A Glorinha faz uma feijoada que a Roberta talvez nunca vai fazer. É verdade. Então Deus, a gente tem que entender que a gente vive no propósito de Deus, com o que Deus nos programou. Agora eu sou da área de informática, Deus é um programador. Ele fez um script lá pra você funciona desse jeito. Não adianta que você não vai funcionar de outra forma. Então, viva e tente entender o que Deus quer para sua vida, como família, como integrante da família. Às vezes você quer fazer a função do seu irmão e é o seu irmão que vai fazer aquilo. Vamos dizer na música, seu irmão toca baixo e toca guitarra, aí você quer tocar baixo, quer tocar guitarra. Não, Deus fez para você tocar teclado ou bateria, ou cantar. Então você tem que entender. E como é que você se entende? Orando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, para que Deus revele qual o propósito dele na sua vida. É verdade. É verdade. Irmãos, não tentem buscar na família vizinha, né, a grama mais verde deles. Não tente. Parece que é mais verde na tua vista. De repente, na vista deles, a sua grama é verde. Entenderam? Brincadeiras à parte, Deus escreveu a sua família. Ele moldou a sua família. Precisa acertar algumas coisas? Nós já vamos falar sobre isso. Beleza. Mas você, sua casa, do jeitinho que está hoje, Deus quer que vocês sejam sal e luz. Deus quer que vocês façam a diferença nesse mundo. Deus quer que, como diz o desenho, né, na rebelião das máquinas, vocês salvem esse mundo. Deus quer que na rebelião dos como é que é? Né, super-herói e vilões, esqueci a palavra, né, que vocês se unam e viram uma família incrível.
É isso que Deus quer. Deus tem pensamentos sobre nós. Sim. E Deus quer que você pegue tudo isso que você está recebendo e entenda que hoje a sua família, você pode ser sal e luz. Pode ser sal e luz do jeitinho que está nesse momento. Volto a repetir. Nós sempre precisamos de mudanças. Como diz o caminho da restauração, e eu vou adiantar um ponto. Deus sabe que nós estamos no caminho certo quando nós estamos caminhando. Caminho da restauração, um degrau de cada vez. Essa é a perfeição que Deus espera de nós, que nós estejamos nesse passo a passo, caminhando cada dia a mais para sermos perfeitos. Mas você precisa focar apenas naquilo que o Senhor quer, não nos pensamentos que nos vêm à mente, não nas situações que acontecem, mas somente naquilo que Deus acha e vê da sua família. Amém? Complementando o que a Roberta falou, irmãos, entenda uma coisa, você nunca será perfeito. Nunca. Só houve uma pessoa perfeita, foi Jesus. Só. Você nunca vai ser. Mas isso não te impede de buscar ser perfeito. É isso que Jesus quer. Errei hoje. Acerta amanhã. Acerta. Limpa a poeira, levanta, continua trilhando o caminho. Não que você vai avacalhar. Não que você vai, Deus perdoa, eu não vou ser perfeito mesmo. Não, se você vir com essa visão, você está fora do caminho. Estou falando para pessoas que entendem que o caminho é Jesus e quer seguir o alvo. A perfeição é isso, você continuar seguindo o alvo. Por mais que você às vezes caia, você levanta e continua seguindo. Isso é a busca da perfeição. Amém. Mas vamos continuar. E o que Deus pensa, né? Isso foi o que a gente acaba pensando. Irmãos, Deus, eu quero te apresentar o Deus que restaura o sabor. Amém. Deus é o chefe, cara. Salgou demais o arroz, ele vai lá e vai jogar água. Não. Batata, cebola, depende se é carne, vai jogar uma cebola lá. Tô estudando um pouquinho de culinária, tá? Você vai jogar lá uma cebola, você esqueceu de botar a sal no arroz, você pega lá, Jesus vai chegar com o salzinho dele, vai jogar na água, vai botar lá para ferver mais um pouquinho você, entendeu? Então, Deus é o cara, ele pode tudo. Eu gosto muito do caminho da restauração, o passo 5. Na minha visão é o mais difícil, mas é o que eu mais gosto, porque é o visível. É como Deus já te transformou. E aí as pessoas ao seu redor começam a enxergar isso. Então, queridos, Ele é o Todo-Poderoso. Confia nele. Confia nele, cara. Confia em Jesus. Ele pode tudo, cara. O cara morreu e ressuscitou. O cara estala os dedos, acontecem as coisas. É o cara que faz a gente viver, é o cara que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. É o cara que deixa a folha cair. Tem noção? Você tem noção? Às vezes a gente crê em algo que a gente não tem noção do tamanho. Acho que nem tem tamanho, não dá pra medir. É imensurável. Não entra, acho que é por isso, não entra na nossa cabeça, a gente não consegue entender. A gente fala que serve, mas ao mesmo tempo é algo distante. Cara, é Deus, é o Criador de tudo. É o cara que te idealizou. É o cara que pensou, já sabia tudo, já sabe o que você vai pensar. Eu tenho a teoria igual dos Vingadores, tá? As pessoas falam, como é que Deus sabe tudo? Eu acho que Deus vê a linha do tempo. São várias linhas do tempo. E aí Deus está vendo tudo. E aí você vai escolher. Se você for burro, você vai escolher a opção A. Se você for mais ou menos, você vai escolher a opção C. Se você for inteligente, você vai escolher a opção D. Se você for sábio. Se você for sábio, vai escolher a opção E. E vai, acho que vai do 1 ao infinito as opções. Deus enxerga. E às vezes a gente não entende as coisas. Até eu fico pensando, cara, como é que Deus fez a gente? A gente sabia que fez Adão e Eva, sabia que Adão e Eva ia errar lá, cara.
Mas Deus vê a possibilidade, então Ele não vai deixar de fazer por causa das possibilidades. Deus nunca vai deixar de agir porque Ele tem medo, porque Deus não tem medo. Deus nunca vai deixar de fazer as coisas porque Ele acha que você, como família, não vai conseguir chegar, escolher a opção correta para chegar naquele caminho que Ele idealizou. Se não for você, Ele vai usar outra família. Então, o propósito de Deus sempre vai se cumprir. A vontade de Deus sempre vai se cumprir. Então, entenda, Ele é o cara, Ele é o chefe. Se não tem a batata, Ele vai usar a batata doce. Se não tem cebola, Ele vai usar a cebola roxa. Ele vai dar um jeito e tudo vai sair perfeito, vai sair saboroso. Mas o que Deus quer é que você faça parte desse prato. O que Deus quer é que você seja esse sal que Ele vai usar para restaurar o mundo. O que Deus quer é que você seja essa luz para iluminar esse mundo que está escuro. Se a gente parar para pensar, o mundo não tem salvação, é isso que a gente pensa. Mas Deus é o Criador. Deus, se você parar para ler a Bíblia, você vai ver que a vida, o mundo não tinha salvação desde sempre. Desde que Adão e Eva saíram de lá, já não tinha salvação. Que é irmão matando irmão, é o cara que rouba a esposa da mulher, é isso, é aquilo outro. Mas Deus, Ele poderia falar o seguinte: vou acabar com tudo, ou vou fazer da minha vontade. Mas não. Deus é tão perfeito que Ele escolhe fazer com a gente, com nós que somos pecadores, com a nossa família que é desconstruída, que é incompleta, que é disfuncional, que a gente coloca vários adjetivos, vários substantivos. Eu sou meio ruim em português, não sei se eu estou usando a palavra certa. Adjetivos. Bota vários adjetivos, mas Deus quer te usar. É Ele que faz. Não é a nossa família. Nós somos mero ferramentas na mão de Deus. Amém. A gente também quer te ressaltar um pouco daquilo que o Wendel já está falando. Deus é perfeito, irmãos, né? Ele vai nos ensinar o caminho certo. Ele vai nos abrir os olhos para o caminho que devemos andar. Amém? Através da Bíblia, através de mensagens, através da sua pastora, através de outras pessoas de outras igrejas, através do seu pastor. Amém? Deus vai te mostrar, Ele vai te ensinar o caminho certo. Amém? Outra coisa, Deus declara: sede santos, pois eu sou santo. Em 1 Pedro 1,16 diz isso. Cara, como é que eu vou ser santo como Jesus foi, cara? Impossível. O cara era 100% homem e 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ah, mas ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Você tem que entender isso. Ele foi o cara que se sacrificou. Ele deixou lá um manual. Como é que eu vou fazer? Se você está irritado, Jesus, se ele tivesse irritado, ele não tinha um manual de tipo, vou ler aqui o que Jesus fez. Ele era o Jesus. Então, faça as coisas que ele fez. Por mais que você não consiga fazer agora, se você for repetindo, você vai buscar essa santidade. Então, a gente tem às vezes eu falo que o evangelho é simples, mas ele é simples mesmo. É difícil às vezes de cumprir, mas ele é simples. Então, o que Jesus faria? É essa a pergunta que você tem que fazer. Sua família está reunida. O que Jesus faria? Ótimo. Minha família não está reunida. O que Jesus faria? Ótimo. Eu estou sozinho aqui, meus amigos estão me chamando para uma balada. Será que Jesus ia nessa balada? Será? Às vezes eu acho que ele iria na balada. Mas ele iria no caminho todo pentelhando o pessoal, para quando o pessoal chegasse na frente da balada, ninguém ia querer entrar. Esse era Jesus. Será que você vai fazer isso? Se você for com seus amigos te chamarem para uma balada? Ou você vai ouvindo eles e você vai ser o pior de todos lá dentro da balada? Então, irmãos, você tem um manual. Você tem o cara para você seguir, Jesus. Cola nesse cara aqui, não tem como você fazer as coisas erradas. Amém. Esse é o nosso Deus. É um Deus que está tentando te mostrar que, apesar de todas as nossas aparentes imperfeições, Ele quer te usar. Você é o povo dele. É de você que Ele está chamando de meu exército.
É você que Ele está chamando de meu guerreiro destemido. É você que Ele quer que seja luz. É você que Deus quer que o busque, né? Porque Deus busca em nós o nosso melhor. Amém? Deus busca em nós o nosso melhor. Deus não fica só olhando para os defeitos e para as falhas. Amém? Mas Deus olha para nós e quer trabalhar em nós. Usa aquilo que nós temos de melhor, né? Que é busca dons, talentos para que possamos colocar em prática. Ele mesmo nos deu tudo com um objetivo, de sermos sal e luz. E hoje Ele joga isso não só para você individualmente, mas para você como família. Seja sal e luz aonde vocês estiverem. O Wendel brincou aqui, né, de ir para balada, mas e os seus vizinhos? Na sua escola? Não vou nem colocar na sua internet, nas suas redes sociais. Você está sendo luz? Você está sendo luz para as pessoas que vão entregar alguma coisa na sua casa? Alguém que vem prestar algum serviço para você? Você está sendo luz para os seus pais, já que só você, filho, é cristão? Ou você, pai e mãe, está sendo luz para os seus filhos? Você, esposa, que o marido não é cristão, está sendo luz para o seu marido? Porque é isso que Deus deseja para mim, para você e para as nossas famílias. Você é um abençoado por Deus, sim. Você é a nação santa, você é o povo escolhido, você é a coroa da criação. E Deus deseja que você seja luz. Deus está te chamando para ser luz. Ele trabalha, sim, enquanto a gente trabalha por Ele. Ele trabalha, sim, enquanto nós estamos sendo luz. Enquanto nós estamos sendo luz, Deus vai aparando as arestas da nossa família. Deus vai acertando aquilo que precisa ser acertado, aquilo que Ele julga ser necessário mudar. Ele traz cura, traz libertação, Ele traz solução para os problemas. Mas Ele faz isso tudo enquanto nós somos luz. Enquanto nós estamos salgando. Eu gostei muito desse filme da família Mitchell, porque o filme começa no caos. Brigas, confusões, disse-me-disse. A filha falando que o pai queria ouvir só para ele agir conforme ela queria. Mas no final, enquanto eles estavam ali, lutando pelo mundo, né? Salvando o mundo e trazendo para a Bíblia, sendo sal, sendo luz, Deus foi trabalhando. As coisas foram se acertando. Então, é tudo perfeito, tudo maravilhoso sempre? Não. Mas Deus continua trabalhando, continua acertando os detalhes, continua colocando no lugar aquilo que precisa ser colocado. Ele é perfeito e nos enxerga de forma tremenda e maravilhosa, de uma forma que muitas vezes nem nós nos enxergamos. Não é verdade? Eu vou pedir ao Wendel para ler um texto que eu amo. Está em Romanos, capítulo 8, ele vai ler do 26 ao 31. Eu quero que você guarde esse texto no seu coração. Nós vamos ler na versão da Bíblia Viva, mas você pode ler depois na sua versão em casa. Se quiser abrir já a Bíblia, marca para ler depois com calma. Amém, irmãos? Porque nosso Deus hoje busca famílias para serem sal e luz nesse mundo. Nós precisamos chegar à perfeição para sermos sal e luz? Não. Ele quer que você seja sal e luz. Deixa que a obra do Espírito Santo vai fazer sua família ser perfeita aos olhos de Deus. Amém? Vamos ler o texto. E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar,
O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todo o coração sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e tivermos ajustados aos seus planos... Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos e Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem do seu Filho, de tal modo que seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, Ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que podemos dizer diante destas coisas tão magníficas quanto estas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Irmãos, eu gosto muito dessa palavra. Relaxa, cara. Relaxa no Senhor. Relaxa. Mãe, seu filho não está fazendo as coisas como você gostaria, não tem seguido você, não tem ido com você para a igreja. Não estou falando para você relaxar de não fazer nada, mas relaxa no Senhor. Coloca diante de Deus, entrega para Ele. É Ele que vai convencer, não é você, o seu chinelo. O chinelo intimida? Intimida. Mas não é Ele que vai convencer, é Jesus. Filho, seus pais não... Você é um sal e luz, mas seus pais não são. Relaxa no Senhor. Coloca diante dele e relaxa. É Ele que vai trazer essa transformação. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Todas. As coisas que pra gente são ruins vão cooperar por Deus, porque é propósito de Deus nosso. Gosto. Pode falar. Eu gosto muito de uma palavra que eu assisti da Helena Tanuri, e ela vai falando sobre gratidão, e tem um momento que ela canta a música na versão dela. E ela diz: tudo que não tenho, tudo que não sou, e o que não vier a ser, vem de ti, Senhor. Meus irmãos, todas as coisas cooperam para o seu bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está trabalhando, o Espírito de Deus está intercedendo por nós a todo momento. E nós precisamos confiar. Relaxar. Isso. E enquanto nós fazemos isso, nós vamos sendo luz. Nós vamos salgando essa terra. Nós vamos fazendo a diferença nesse mundo. Nós vamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ele trabalha por nós e nós vamos trabalhando por Ele, devolvendo a Ele um pouco daquilo que Ele nos deu. Não, e voltando à palavra que eu gosto, que é relaxar, às vezes a gente fica tenso porque as coisas não estão acontecendo como a gente quer. E o relaxar é entender que Deus vai fazer. Ou não, mas tudo é a vontade dele. Quando a gente tira esse peso, é quando Jesus fala, né, do fardo pesado, e nos dá o fardo leve dele, é por isso. É Ele que vai fazer. Ou não. A gente tem que entender isso, que às vezes o não também é de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente acha que porque eu sou crente, aceitei Jesus, agora todas as portas vão se abrir, vou virar milionário, vou ter o melhor carro, o melhor trabalho, melhor escola. Não, às vezes você vai ter a pior escola, o pior trabalho, o menor salário, mas tudo isso é porque Deus permitiu. É porque Ele sabe que aquilo ali ou não vai te destruir, ou você vai ser luz e sal naquele lugar, ou naquele trabalho, ou com aquele salário. E talvez se você tivesse muito, você se perdesse. Não fosse sal, não fosse luz, seria mais uma lâmpada queimada por aí. Então, irmãos, tudo vem de Deus. Tudo é para Deus. Ele que rege as coisas. Ele que faz as coisas. Somos apenas um canal. Seja sal, seja luz. Mas sempre lembrando que é o Espírito Santo que faz as coisas. Que é o poder do Espírito Santo que faz esse sal fazer a diferença. É o poder do Espírito Santo que faz essa luz fazer a diferença. Amém?
Nós fazemos nossa parte, o Senhor faz a parte dele. Amém? Eu queria convidar você a mais uma vez cantar o hino oficial, mais uma última vez. Eu sei que algumas pessoas gostam de um forrozinho, mas cantar mais uma vez essa canção como uma oração, né? O Pai te chama a fazer parte dessa missão. Não fique olhando para as imperfeições, apenas trabalhe para o Senhor, faça parte dessa missão, faça a diferença nesse mundo. Amém? Amém. Somos eleitos, luz do mundo e sal da terra, povo escolhido pra falar da salvação, a socorrer aquele que está batido e ao sofrido que tem falta de água e pão. Meu compromisso é com o povo brasileiro, me entrego por inteiro pra cumprir essa missão. O compromisso de pregar o evangelho, ser luz aonde estou pra alumiar na escuridão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Em todo canto onde houver uma pessoa, se estamos juntos o evangelho chega lá. Você não pode se esquivar do compromisso, a lamparina não se pode apagar. Ninguém depois de acender um candeeiro vai depressa escondê-lo ao invés de alumiar. Por isso vamos, é a ordem de Jesus, pois aonde chega a luz as trevas vão se retirar. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Todos verão e o glorificarão. 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 Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama, vem fazer parte da missão.